basta ele deliberar, já está resolvido? Não. Primeiro que tem que deliberar de acordo com a regra, porque se deliberar qualquer coisa, se for ilegal, não tem validade. A outra coisa é que essa deliberação, ela requer a homologação pelo gestor. O que é que significa homologar uma decisão do conselho? Significa, lá no gabinete da secretaria, tem perto dela uma assessoria de jurídica, verificar se está dentro da lei. A outra coisa é verificar a condição de fazer aquilo que está proposto pelo conselho, que está deliberado. Se tem a condição, se está dentro da lei, se é pertinente, o gestor tem que homologar. E homologado, a resolução do conselho tem força de lei. E eu não estou falando isso aqui porque eu acho que tem força de lei. É porque isso já teve gente que duvidou disso, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade do Superior Tribunal Federal, e o Superior Tribunal Federal confirmou a deliberação do Conselho Nacional de Saúde. Então eu estou falando aqui de coisa concreta, não estou achando. Certo? Muito bem, pode passar, por favor. E o que é participação social? A participação social é um conceito que simboliza a influência dos indivíduos na organização de uma sociedade. A organização de uma sociedade. A organização de uma sociedade, uma coisa é o Estado institucional, que é a organização do Estado. A organização em sociedade, aí entra sindicato, associações, não sei mais o que, os conselhos representativos de profissionais. Isso é a organização da sociedade. E os indivíduos atuam dentro desses organismos. E esses organismos vêm para dentro do conselho. Vêm para dentro do conselho. Aí entra uma coisinha, que no processo eleitoral, no processo de formulação do conselho, no processo de atuação de conselheiro, há ainda uma coisa que precisa ser resolvida. Muitas autoridades, inclusive, principalmente as autoridades de controle, como é o caso do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, que entende que a vaga no conselho é a do conselheiro. Entretanto, a lei, ao mesmo tempo que lá na recomendação do Conselho Nacional de Saúde fala em mandato de conselheiro, mas ao mesmo tempo ele diz que a vaga é da organização representativa. Isso está certo? Como é que é o negócio do cara lá? Isso está certo, Arnaldo? Para pegar aqui o jargão do futebol. Pode. Você pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Não pode não. A regra é clara. A vaga é da organização. Sabe por quê? Porque no mesmo instrumento de orientação, e aí eu estou criticando de novo o Conselho Nacional de Saúde, na mesma orientação está dito que a organização pode substituir o seu representante de acordo com a vontade da diretoria lá. Entendeu? Quando ela entender a necessidade de substituir. Então, se ela tem o poder de substituir, a vaga é de quem? A vaga é da organização. Se a vaga é da organização, a responsabilidade no Conselho de Saúde é de quem? É da organização. Então, uma organização que mantém um representante que não vai nas reuniões, uma organização que mantém um representante que não aceita trabalhar para o conselho, ou seja, só quer ir nas reuniões e dar palpite. Às vezes é errado esse palpite. Uma organização que não verifica se o representante dela está honrando a representação. Essa organização está agindo mal. Está agindo mal, ela está sendo negligente com a responsabilidade legal de atuar na formulação da política de saúde, de atuar no controle da execução da política de saúde. Isso é responsabilidade da organização. Então, nós estamos já aqui entendendo alguns conceitos interessantes. Muito bem, então a participação também, ela é essencial para a construção de um processo de mudança em prol de todos os grupos que compõem a vida em sociedade. Não é para satisfazer a vontade de um grupo ou de outro grupo.
é de toda a sociedade, todos os grupos. À medida que a pessoa é designado conselheiro, ele tem a responsabilidade com toda a comunidade. Não é mais com o grupinho dele, com o sindicatozinho dele, com a associaçãozinha dele. A associação dele é pequena, o conjunto da sociedade é muito maior. Isso significa uma postura estratégica, uma postura republicana. Entendido? Postura republicana é aquela que coloca em primeiro lugar o interesse coletivo, depois o interesse particular. E não o interesse particular acima do interesse coletivo. Nesse contexto, a participação social torna-se um instrumento primordial, ou seja, fundamental, para o funcionamento de um Estado democrático de direito. É fundamental para o exercício da democracia, para o aperfeiçoamento da democracia. Aí eu costumo, já fiz muito isso. Se sair bem ali na esquina perguntando se as pessoas gostam da democracia, aprovam o regime democrático, todo mundo é democrata. Todo mundo gosta de democracia. Mas aí quando você começa a puxar e fala assim, da responsabilidade da democracia, aí você começa a ver que o camarada gosta, mas não se dedica à democracia. Se dedicar à democracia é obedecer o ensinamento de Jean-Jacques Rousseau. Você tem que seguir o cabo condutor que é a lei. Saiu do cumprimento da lei, já está agredindo a democracia. Saiu do cumprimento daquilo que está combinado, já está agredindo a democracia. E isso em todos os aspectos. O camarada coloca o sinal de trânsito, é para democratizar as orientações, os limites, aquela coisa todinha. Aí você vê o cara assim, agredindo a regra estabelecida. Aí se colocar o camarada fazendo pergunta para o Arnaldo lá o tempo todo, isso pode, Arnaldo, isso pode, Arnaldo. Aí vai virar um barulhão tão grande, porque aí o Arnaldo não vai dar conta nem de responder as indagações. Pode passar, por favor? E o que é Conselho de Saúde? É um órgão público, colegiado, compõe a estrutura organizacional do Ministério e das Secretarias de Saúde. Tem caráter permanente e deliberativo. E a composição é paritária, 50%, 25%, 25%. Aí é o seguinte, tem caráter permanente. E as organizações escolhidas para compor o conselho, elas têm mandato, certo? Não é um mandato? E está previsto lá na lei, se é de 2 anos, o mandato é de 4 anos. Aí vamos raciocinar aqui. Aqui já aconteceu de terminar o mandato antes de se fazer a eleição para o outro mandato? Ou não? Na verdade, eu acho que os mandatos aqui estão vencidos. A não ser que tenham sido alterados esse ano. O mandato, salvo engano, que venceu em 2017. Não sei se houve decreto depois de nomeação. Estendido até 2019. Estendido? Não houve, pelo menos é o requisito. Pode, Arnaldo? Isso pode, Arnaldo? Teve um decreto. Nenhum dos dois, não. De estender? Democrático. Ele fala ali da renovação. Período inteiro normal, que pode ser renovado por mais. Muito bem. Então vamos explicar isso aqui compassadamente. Nós estamos falando de um órgão público. Órgão público, os seus atos são atos formais e são orientados por lei. Orientados por lei. A lei é o cabo condutor das nossas ações.
dentro do regime democrático. Muito bem. Então, se fala que tem mandato, vamos começar a pensar aqui. Aí o prefeito aqui tem um mandato de 4 anos, nós sabemos exatamente o dia que ele termina, certo? Aí não fez a eleição, antes de terminar o mandato, não fez a eleição não vamos estendê-lo, a Câmara Municipal vai estender ele aqui, vai reunir aqui, vamos estender o mandato. Não existe essa possibilidade, porque é ilegal. Então o conselho que faz isso está cometendo uma ilegalidade. Se está cometendo uma ilegalidade, está agredindo a democracia. O que é necessário? A gente compreender isso e dizer assim, olha, a eleição tem que ocorrer antes de terminar o mandato. Como é que acontece nas eleições gerais? Aqui na prefeitura aqui. Antes de terminar o mandato do prefeito é feita uma eleição, né? A eleição dos vereadores e do prefeito. Antes de terminar o mandato. Aí tem um prazo ali, que é um prazo de transição, para dar todas as formalidades legais para o processo de posse e de início do outro mandato. Tem data marcada para isso. No conselho não pode ser diferente. O conselho tem que seguir essa regra. Tem que dizer direitinho quando que começa o mandato e quando que termina. Na formulação desenhada no Conselho Estadual de Saúde, que é um programa de apoio, já tem previsto lá uma proposição da gente unificar as eleições, a data de eleição do Conselho Municipal de Saúde. Tudo numa data só. Todo mundo começa o mandato num dia só. Todo mundo termina o mandato num dia só. Todo mundo tem prazo legal para poder fazer a eleição. Previsto já no regulamento. Ah, mas o Estado vai obrigar os municípios a fazer isso? Não. O Estado não vai obrigar, porque os entes federais são autônomos. Mas nós podemos combinar, não podemos? Combinar nós podemos. Como é que combina dentro do ambiente do Sistema Único de Saúde? Qual que é a formalização do combinado? É a pactuação bipartite. Pactuação bipartite. Então, nós temos lá, pelo menos a intenção, tem documentos escritos orientando para esse rumo. Nós não demos conta ainda, foi de validar tudo isso e começar um processo de implantação, de negociação e implantação desse programa. Mas nós precisamos, aqui, no município, já começar a entender isso, porque a hora que vier o Conselho Estadual de Saúde com uma proposta dessa, já não é estranho mais. A outra coisa é o seguinte, é pensar, nós vamos apoiar essa proposta ou não vamos? Nós queremos melhorar ou queremos ficar no meio dessa coisinha rame-rame? Deusinho, é importante dizer que essa região aqui, nós já fizemos um seminário lá na CIR, e já foi formulado aqui. Então nós já falamos no colegiado da CIR para os gestores e para os conselheiros, né? Lá aqui na cidade de Goiás. Muito bem, pode passar, por favor? Responsabilidades exigidas pelo Conselho de Saúde. Que responsabilidades são essas? Então vamos lá. A Constituição de 88, no artigo 198, diz que as ações civis públicas de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. No inciso 3º do artigo 198, está lá que é organizado com a participação da comunidade. A partir disso, a comunidade tem a obrigação de participar, de integrar institucionalmente essa obrigação. Aí vem a Lei 8142 e diz, institucionaliza os conselhos de saúde com caráter permanente e deliberativo. Muito bem, então agora pronto. Agora tem a obrigação mesmo. O que se pergunta é, a sociedade organizada já se conscientizou disso? Para poder tomar para si a responsabilidade de fazer? E fazer bem feito? Esse é um ponto.
Na resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, e aí eu digo que a resolução tem força de lei, em que pese ela tenha erros conceituais, mas ela tem acertos. A maioria das diretrizes dessa resolução são perfeitas, e uma delas é essa aqui, ó. Na quarta diretriz diz que as 3 esferas de governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico. O que significa isso? Aquilo que nós falamos de manhã. O Conselho é órgão da estrutura organizacional da Secretaria, portanto, ele tem que ter condições de trabalho igualzinho a qualquer outro órgão da Secretaria. Está dizendo só isso. Se vocês pegarem a lei municipal, que regulamenta o Conselho Municipal de Saúde, lá também tem esse regramento. Então tem que observar esse item da lei para oferecer as condições de funcionamento do Conselho. E a lei 8080, você vê que aqui nós estamos falando da responsabilidade de quem? A responsabilidade da comunidade organizada, responsabilidade do prefeito, do secretário de saúde e a responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde. Que a União e os estados, o Estado tem a obrigação de prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente as ações de serviço de saúde. Esse é o papel do Estado em relação aos municípios, prestar apoio técnico e financeiro. Ah, mas o Estado vai dar dinheiro para a organização e funcionamento do Conselho Estadual? Olha, se aparecer um bom diagnóstico, uma justificativa, e ela for pautada na CIB, os secretários municipais pautar na CIB uma proposta de apoio financeiro para a Secretaria de Estado da Saúde e for pactuado, a Secretaria de Estado da Saúde está obrigada a cumprir a pactuação. Mas precisa mostrar essa necessidade e articular a pactuação. Mas a possibilidade existe de ter apoio financeiro. Agora, apoio técnico, o órgão de participação social da Secretaria de Estado é o Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual de Saúde vem, nos últimos tempos, preocupado com essa situação. Porque não dá aqui para pensar que o presidente venerando, o assessor Neuzinho, a assessora Maria Zélia, vão dar conta de 246 municípios fazendo o assessoramento técnico. Então o Conselho já tem formulado uma proposta estratégica para viabilizar esse assessoramento de outra forma. Não dessa forma, nesse pingadinho, mas de uma forma sistêmica. O entendimento básico que nós temos é de que a gente satisfaz essa necessidade investindo na formação de representante municipal, de gente do município. Você faz a formação técnica dele e ele volta para o município para atuar no município assessorando, monitorado pelo Conselho Estadual de Saúde e pelo próprio gestor municipal, com uma proposta de planejamento e monitoramento e avaliação periódica do desempenho desse profissional que recebeu um investimento do Estado. A proposta está formulada, precisa caminhar, mas ela está formulada. Dessa forma, nós acreditamos que essa estratégia, aí sim, o Conselho Municipal de Saúde vai ter assessoramento técnico permanente e constante. Constante. Porque senão, se nós não fizermos desse jeito, não vai dar conta. Porque nós vamos sair daqui mais um pouco, provavelmente vai ocorrer aqui uma situação em que uma entidade aqui vai lá e substitui o representante dela. Aí entra uma pessoa que nunca sabe nem o que é esse negócio aqui. E não tem ninguém aqui
para assessorar esse representante, para ele melhorar o perfil de compreensão dele e adquirir as habilidades para ele trabalhar no conselho. Então precisa de gente no município para promover esse assessoramento. E entender que não dá para você ficar pensando em formar conselheiro, ter aula de formação. Não. Assim, desse jeito, nós vamos bagunçar o coreto. Não pode ser desse jeito. Ele tem que ter um assessoramento para ter noção, para ele poder formular e poder votar as matérias com a consciência do que ele está fazendo. E não querer transformar todos os conselheiros em especialistas. Muito bem. Olha lá, as organizações representativas devem obedecer o artigo 198 da Constituição Federal, atuarem no processo de qualificação da gestão. Ainda, as organizações representativas são responsáveis pelo desempenho do seu representante no Conselho. E aqui a gente traz uma reflexãozinha. A democracia participativa preserva a realidade do Estado, ou seja, o Estado democrático de direito, a democracia representativa. Todavia, ela busca superar a dicotomia entre representantes e representados, recuperando o velho ideal da democracia grega, a democracia pura, direta, que é a participação ativa e efetiva dos cidadãos na vida pública. Então, eu acho que essa conclusão aqui, ela vem a calhar. É isso mesmo que nós precisamos tomar para nós como responsabilidade, enxergando aquilo que disse o Rousseau. As grandes metrópoles não dão conta de fazer isso, mas um município igual esse aqui é possível se fazer, sim. É possível a gente democratizar as informações, é possível a gente democratizar as condutas, e é possível a gente democratizar o processo de compreensão das nossas necessidades coletivas e, entendendo as necessidades coletivas, também é possível a gente democratizar as decisões do ponto de vista de planejamento, orçamento e finanças. Assim, o que é que nós vamos colocar no orçamento como prioridade? A comunidade pode, sim, contribuir nesse processo de definição. Aonde que nós vamos aplicar prioritariamente os recursos? Num município pequeno igual esse aqui, é possível, sim, a gente coletivizar esse processo de decisão. E eu acho que isso vai ser muito bom para os políticos, para os vereadores, para os prefeitos, por uma razão. Esse processo de transparência, quem sabe, com esse processo de transparência, quem sabe os políticos reconstituem ou recuperam essa coisa preconceituosa, que eu já entendo que está no campo do preconceito, de que todo político é bandido, todo político é malandro. A gente precisa derrubar isso. Mas só dá conta de derrubar isso se elevar o processo de transparência, se elevar o processo de convivência com as pessoas. Não adianta subir no palanque e fazer discurso bonito, populista, que engana, mas pode até enganar todo mundo, mas por um curto tempo. E às vezes nem engana todo mundo, vai enganar alguns. Isso não constitui credibilidade. Você pode construir com isso conquista de mandatos. Mas logo no exercício do mandato nós vamos descobrir que vai ter que inventar outra história para enganar de novo. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar e começar a mudar a postura, mudar a atitude para construir o novo. Aqui é a última? Papel. Eu não sei, 9, 10. Muito bem. Papel do Conselho. O papel do Conselho está na Lei 8142.